corrida espacial que naquela época era disputa de hegemonia pra saber realmente qual bloco era mais poderoso, correto? Cara, assim, vou até falar um negócio que muito a corrida espacial, né, que vai acontecer ali depois da Segunda Guerra, que nós vamos ter que voltar um pouquinho na história da Segunda Guerra, para o pessoal entender, porque teve duas operações, uma pelo lado dos soviéticos e uma pelo lado dos americanos, né, que dividiram ali. Mas muito antes disso, por incrível que possa parecer, lá no início dos anos 1900, os Estados Unidos e a União Soviética já brigavam sem saber que estavam brigando. Porque do lado da União Soviética tinha o Tsiolkovsky, que é o cara que fez a famosíssima equação do foguete, que é usada até hoje. Qualquer foguete hoje que você faz ele decolar, usa a equação desse soviético, Tsiolkovsky. Ele fez a equação do foguete. Acho que até antes da União Soviética tinha uma tradição de... Não sei, agora não me fale o primeiro nome, mas acho que Alexander Konstantin, que foi um grande teórico dessa área da astrofísica e que atuou até nessa virada do século XIX para o século XX, né? Então já tinha ali um interesse russo prévio nesse processo bem anterior, né? Nessa área da matemática e tal. E lá nos Estados Unidos tinha um cara, que é o Robert Goddard, que estava fazendo foguetinhos de combustível líquido lá numa fazenda lá, que hoje lá é onde está o JPL, lá em Pasadena, na Califórnia. Então, que engraçado, né, cara? Que muito antes de qualquer coisa, já tinham dois expoentes, um de cada lado ali, né? Sim. Fazendo e lidando com tudo isso. Antes até de você pensar no avião, né? Que o avião ali em 1906, né? Sim. Antes do avião, os caras já estavam pensando em colocar coisa num foguete, coisa do tipo. É um movimento de ciência, né? Que vai ser desenvolvido. Acho que é legal porque a gente pega outros exemplos ao longo da história e vê que esse processo se repete de uma certa maneira. Então, o processo da expansão colonial da Europa ali no século XVI, por exemplo, foi baseado na matemática, na astronomia, na cartografia, que foi desenvolvida muito tempo antes e que foi articulada ali de acordo com aqueles novos interesses, né? Então, eu acho que vai ser essa questão central. A corrida espacial ela vai ser esse ponto muito importante para essa disputa internacional. Acho que, por um lado, do campo da propaganda, que é importante, mas principalmente com relação ao quesito militar, né? Ah, mais sim. nesse contexto. Não, assim. com certeza, com certeza. E aí, passa o tempo, né? Tem lá a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Estados Unidos e União Soviética estão do mesmo lado, né? Ali na boa parte, não, na guerra inteira. Só que quando acaba a guerra... e aí tem um negócio muito importante pra gente falar na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha, com Werner von Braun, ela faz o primeiro foguete de verdade que voa e que é usado de forma militar. Sim. Eles jogam muito, é o famoso V2. Sim. Então a Alemanha, ela tinha, né, o Werner von Braun, a Alemanha tinha muito cientista muito bom, tanto que boa parte deles, o Oppenheimer recruta, né, na época ali da bomba atômica, né, ele tira os caras de lá, tanto da Itália, né, como da Alemanha, mas a Alemanha fez o V1. O V1 é muito interessante, pouca gente conhece o V1. Só que o V1, ele era um drone já. Ele parecia um avião, só que sem piloto. Uma coisa muito legal. E aí ele se jogava. Mas a propulsão dele era de combustível? Era de combustível, tinha uma hélicezinha atrás. E ele era meio que um drone kamikaze. Igual a gente tem hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia, ele vinha e se jogava e explodia. E aí ele faz o V2, que é o primeiro foguete mesmo. Então é uma história super complicada. Cara, a história do Werner von Braun, ela é super complicada. Porque, na verdade... Ele usava judeus, né? Sim. De campos de concentração para produzir o foguete, né? Sim. Uma boa parte da indústria alemã desse período vai utilizar os campos de concentração para essa produção, né? Então o von Braun, ele vai... se não me engano, o projeto que ele vai ser feito a partir do V2 é o Saturno V, né? O precursor, o lançador do Apollo, não é? Isso, lá depois. Porque aí o que vai acontecer? Quando acaba a Segunda Guerra, os dois que vão se sobressair, que é Estados Unidos e União Soviética, eles vão na Alemanha e tem uma operação de cada lado. Cara. Tem a operação americana, que é famosíssima, chamada Operação Paperclip. Que eles vão lá e pegam boa parte dos cientistas. O Werner von Braun, por exemplo, vai para os Estados Unidos. Então eles pegam vários cientistas alemães e tudo e levam eles para os Estados Unidos. Aí o Werner von Braun cria a NASA, o Werner von Braun faz o Saturno V, que acaba indo para a Lua e tal. Só que do outro lado tem a operação... Como que ela chama? Eu não lembro o nome da operação. Vou achar que, cara, tem um nome de uma operação... Tem a operação soviética também. Mas foi um movimento que eles fizeram para poder tentar desarticular esse poderio militar que tinha se construído pela Alemanha nazista. Porque essa era uma das principais características. Então,
quando eles desarticularam, e principalmente quando a Alemanha foi dividida, essa separação ajudou a manter essa hegemonia. Achou o nome da operação? Ou seja, Operação Ossoaviakin. E aí vários cientistas desses foram recrutados para poder compor esses programas, né? Só que aí uns passaram por um processo de reabilitação, né? Que eles chamam de desnazificação, e tiveram outros que continuaram... E olha só que interessante, a Operação Paperclip pega 1.600 cientistas alemães, a Operação Soviética pega 2.500 cientistas alemães. Então até nisso os caras estavam meio que já se dividindo, né? Já estavam se dividindo. Então esses caras aí que vão em cada um dos países dar início a todo o processo aí da corrida espacial. Isso pro pessoal perceber que não foi por acaso, né? Que despontou tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E foi uma necessidade, especialmente falando do lado soviético, porque a União Soviética acabou depositando a maior parte das perdas humanas e materiais na resistência da Alemanha. Então foi ela que conseguiu fazer essa contenção, e ela teve muito mais danos causados ao seu território, né? Então para ela era uma questão muito urgente ela conseguir fazer esse processo de recrutamento, de instalação dessa estrutura para se proteger militarmente, né? Tanto pelos danos causados, quanto pelo próprio fato da ameaça da bomba atômica, né? Porque os Estados Unidos haviam lançado, em 1945, uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki, como uma forma de demonstração desse poderio, né? Tanto que se não me falha a memória, em 1946, que é fundada a OKB-1, que é o Escritório de Planejamento, o Escritório Experimental de Foguetes, que era associado ao departamento estatal soviético de grandes máquinas. E aí eles começaram a construção dos foguetes nesse contexto, nessa parada. Porque antes aí, nesse negócio da bomba atômica, né, cara, tem uma coisa também que eu acho que pouca gente sabe, né? O Exército Vermelho tava marchando pra Manchúria, né? Sim. E eles meio que tinham que combinado, né? Que os soviéticos iam pra lá pra dar o engate final no Império Japonês. E, cara, se não me engano, acho que é 3 dias de diferença, né? Cai a bomba atômica, 3 dias depois o Exército Vermelho chega ali, cara. Tinha um combinado, né, dentro dos aliados de que assim que acabasse o esforço de guerra no lado oriental da Europa, eles iriam mobilizar essas tropas para Manchúria. E tem uma história engraçada disso, porque inicialmente o objetivo do Império Japonês era disputar aqueles territórios contra a União Soviética num fronte. E aí tem a história, eu não vou lembrar agora exatamente o nome do marechal, do marechal do Exército Vermelho que deserta e vai para o Japão. E aí, no Japão, eles estão ali discutindo sobre uma possível invasão da União Soviética, do Japão sobre a União Soviética. E aí é nesse processo, nessa desertação, que o marechal vai lá e entrega documentos que mostravam o tamanho do exército e da adequação da indústria soviética. E aí, depois que eles veem esse documento, eles falam, peraí, calma aí, que a história não tá tão simples assim. E aí, a União Soviética assina um pacto de não agressão com o Japão para poder evitar a abertura desse novo fronte. E aí, assim que o fronte oriental neutralizado, eles conseguem mandar essas tropas. E aí é isso que assusta também os Estados Unidos, né? Porque eles estão vendo essa área de aproximação que eles estavam inseridos na Guerra do Pacífico ganhar essa ameaça muito grande do poderio soviético, né? Exatamente. Puxado, isso aí, cara. puxado. Não, e essa movimentação do Exército Vermelho aí é considerada uma das maiores movimentações de humanos lá na Terra, né? Sim, sim. Porque eram muita gente, né? Um dos maiores esforços de guerra, né? Então acho que a nascença da corrida espacial, ela vem principalmente dessas tensões que já, né, acompanham o finalzinho do segundo conflito, né? Sim. É muito interessante, né, cara? Porque os caras, eles eram aliados, né? Só que no final ali, eles já estavam começando a ter um negócio, né? Porque na realidade, se você olhar para todo o histórico da Segunda Guerra Mundial, permitir com que a Alemanha nazista invadisse a União Soviética era você matar 2 coelhos com uma cajadada. Porque existia uma ameaça com relação a hegemonia que a Inglaterra e a França principalmente exerciam na Europa com relação à Alemanha nazista. Então a Alemanha nazista, por muito tempo, não foi exatamente uma inimiga, né? A galera ficou meio nessa de não sei o quê. Você tem a Conferência de Munique, né, que vai conceder à Áustria os Sudetos e tal. Então, para esses países, era até interessante que a Alemanha fizesse esse movimento, mas aí quando a União Soviética faz repele a invasão alemã, e com a abertura do novo fronte no Pacífico, você tem essa unidade das forças. Mas o objetivo nunca era deles terem se unido, né? Acho que era essa a perspectiva. Tanto que tem relatórios, né, do Churchill que colocam que havia uma sugestão de mobilização das tropas aliadas do lado ocidental para dentro do lado soviético, para poder evitar que
enfim, né, todo o processo de sovietização da Europa acontecesse. Tanto que o dia D, né, 44, o desembarque lá na França, acontece por um medo deles marcharem, né, liberando tudo até Paris. Aí Paris já foi invadida pelos nazistas e agora seria invadida pelos comunistas, né? Então isso era uma ameaça. Então Entendi. é interessante que eles se articularam nesse contexto. O que eu acho que é engraçado assim pensar, porque quando eu estava estudando sobre esse tema para poder vir pro episódio, você tem cooperações internacionais muito importantes entre os Estados Unidos e a União Soviética na própria corrida espacial. Sim. Né? Ali na integração da Estação Espacial Internacional, da Mir e tal. Ah, sim. Não, depois vai ter, né? Depois vai ter muita coisa entre eles ali. E é engraçado, porque assim, porque a corrida espacial né, vai fazer parte da Guerra Fria ali, daqui a pouco a gente explica isso aí. Mas na época da bomba atômica, né, os Estados Unidos desenvolvia a bomba atômica. Engraçado que a União Soviética estava preocupada em chegar lá na Alemanha, né? Esse que era o negócio, né? Também, né? Por isso que ela não tava... Porque tinha cientista soviético já. Tanto que o Oppenheimer depois, ele não renova a carteira dele lá de acesso, porque vão atrás dele e ele tinha ligações com os comunistas. Tinha namorada, tinha um negócio e cortam isso dele. Então já tinha porque essa coisa da espionagem é uma coisa que existia muito, né? Sim, eles montam ali aquele comitê de atividades anti-americanas, né? Que é muito pautado nessa ideia do macartismo, porque conforme a União Soviética foi se apresentando como um oponente à altura, assim, em relação a recursos materiais, humanos e tal, eles começam a investir muito nessa ideia de combate ao inimigo interno, né? E combate ao inimigo que subverte a ordem por dentro. E aí eles começam essa grande onda de perseguição, né? O que é interessante, assim, para analisar quando você pega que eles eram um pouco menos... um pouco menos exigentes com, por exemplo, oficiais e antigos funcionários de governo do Estado nazista, né? Que eles eram bem mais suaves, assim, nesse sentido. Tanto que trazem o Werner von Braun e enfiou ele pra criar a NASA, né, cara? Sim. Basicamente, ele que foi o que criou a NASA, né? Então, essa é uma parte aí que é muito interessante. Aí fica aí, ó, dica aí pra galera aí, estudar a Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta que não quer calar, quem realmente venceu? Foi os Estados Unidos? Ou tem uma segunda versão da história? Eu sempre acho que tem a segunda versão da história, né? Eu faço parte desse time. Não sei, o que você acha, Sérgio? Cara, assim, se você... Eu não acho que os Estados Unidos venceu, cara. Gabriel. Não, porque eu acho que os Estados Unidos, ele... Tanto que, se você pegar e ler livros sobre a bomba atômica, chega um momento ali que os caras falam, cara, acabou a guerra, cara, não precisa jogar essa bomba aí não, entendeu? Só que eles tinham medo da guerra no Japão continuar por muito tempo, né? Não tinha esse medo, né? Porque os soviéticos já tinham feito a Alemanha se render, o Hitler tinha se matado e tal, eles estavam indo lá pra Manchúria, lá que ia acontecer tudo isso aí. O medo que os americanos tinham era daquilo ali durar e ficar durando muito tempo e não se resolver. Mas tinha pessoas dentro... Eu li um livro que é muito legal, que chama Making the Atomic Bomb, onde os caras falam, conta essa parte da história aí, e depois que tinham derrotado... Porque os caras queriam jogar a bomba atômica na Alemanha. Isso é que eles queriam. Eles queriam jogar a bomba... Sério? Todo o esforço deles era pra jogar a bomba... O sonho do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha. Louco. Tanto que quando o Hitler... O Exército Vermelho chega lá, toma a Alemanha e o Hitler morre, pra ele acabou. Ele fala, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque ele queria jogar a bomba atômica na Alemanha. Como tem um atraso em fazer a bomba atômica, esse atraso aí custou o fato deles não jogarem a bomba atômica na Alemanha. Então o plano inicial, a ideia do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha. A ideia do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha? Na Alemanha. Ele queria jogar a bomba atômica na Alemanha. Porque ele tinha ódio dos nazistas, principalmente pela maneira como os nazistas tratavam os cientistas. Uhum. Tanto que ele faz todo um movimento ali para levar os cientistas alemães importantes para os Estados Unidos, joga os cientistas das universidades, os italianos também, o Enrico Fermi é um deles. Uhum. O Enrico Fermi estava lá lá na Itália, entendeu? E ele é tirado pelo Oppenheimer e colocado na Universidade de Chicago. Então o Oppenheimer faz isso, porque a raiva do Oppenheimer era contra os nazistas. Tanto que quando acontece isso, cara, ele dá uma brochada, todo fala, o que nós vamos fazer agora, cara? Pra que jogar isso aí no Japão, cara? Entendeu? Sim. Tipo assim, e os caras tentam, não, porque o Japão invadiu aqui, Pearl Harbor. Fala, cara, mas não faz sentido, cara. Conversando com o Júlio, eu perguntei também sobre isso, ele falou que
o Japão não queria desistir, e o Japão tinha um histórico até então de ser uma nação que não tinha perdido uma guerra pra ninguém. Então ele tinha uma pressão interna também. Se ele se rendesse, ele ia se render e provavelmente o imperador ia cair. E então o imperador não queria, o povo achava que era possível do Japão ganhar, porque ele já tinha invadido a China, ele já tinha feito todo o papel do Japão na Segunda Guerra, inclusive, foi de ataque. Então ele acreditava que ele conseguiria, né? Ele acreditava que ele conseguiria, de alguma forma, obter esse sucesso. Porque tem aquela reunião, como que chama, cara? Você vai lembrar melhor que eu. Conferência de Potsdam. Potsdam, exatamente. Porque eles queriam uma rendição incondicional do Japão. Sim. E o Japão não assina rendição incondicional, né? Sim, e acaba até virando um instrumento para poder pressionar o processo de renúncia, mas que acontece até algumas semanas depois, né? Por conta desses acordos que vão ser estabelecidos para a ocupação do território. É isso aí. Tanto que é isso, né? O Japão ficou ocupado pelas tropas dos Estados Unidos por muito tempo. Isso ali mesmo. acoplados por um bom tempo. É um período... cara, eu acho que... Você acha que é um dos períodos mais complicados da história, assim, pra estudar? Porque é muita coisa acontecendo, né? Num espaço de tempo muito curto, né? Pô, eu acho que são muitas articulações e acordos ali, né? Ainda mais nesse cenário que o mundo tinha atravessado uma guerra sem precedentes, né? Então, é interessante, eu acho que de uma perspectiva, na verdade, ver como que essas costuras de alianças e acordos vão reverberar futuramente na geopolítica, assim. Então, entender como que, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, mas que durante um tempo, por exemplo, a Coreia do Sul foi governada por um militar dos Estados Unidos. Depois do processo do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão também passou por uma ocupação oficial ali do exército. Ainda você tem bases militares naqueles lugares. Então, acho que é mais interessante de estudar essas confusões, assim, né, para ver o quanto essas coisas ainda estão presentes no dia a dia, assim. Sim. Da galera, assim, é muito interessante. Aí de todas as guerras que vão rolar depois, né, da Guerra da Coreia, do Vietnã. Exatamente. E uma coisa que tem uma galera, eu conversei com o Vitor, né? Ele é meio da ideia de que não teve duas guerras. Você acha que teve duas guerras? Porque tem muito historiador que fala que a guerra foi uma só, com um pequeno período de paz no meio. Não tem essa análise aí que a galera faz? Eu consideraria como duas guerras, mais por uma questão de divisão cronológica, acho que de apreensão didática, sim, mas uma é continuação da outra, né? Acho que por questões políticas, né? Porque a primeira, que é uma guerra causada pelo imperialismo, né? Pela disputa das potências, e uma coisa que não vai ser resolvida, né? Que no final das contas, a resolução, na verdade, para esse problema, para essa questão das guerras, né, era o crescimento da União Soviética na Revolução Socialista. Tanto que acaba a Primeira Guerra Mundial e 14 potências estrangeiras invadem o território da União Soviética na Guerra Civil. 14 países invadiram a União Soviética entre 1917 e 1921, mas tem conflito até 1927. Eu acho que, assim, torna a história, né, do processo de rearticulação dos soviéticos magnífica, assim. Um negócio que é muito interessante de ser estudado. E nesse contexto, né? Enfim, eu acho que os nazistas só não conseguiram avançar ainda mais, assim, eu acho que por conta do esforço soviético que foi realizado ali. Então, eu acho que no final das contas, né, respondendo a pergunta, não, acho que são duas guerras separadas. São duas mesmo, né? Sim, mas tem essa discussão aí, né? Tem uma galera que discute isso, né? Tem, mas eu acho que por uma apreensão das informações gerais, de como está apresentado no grande público, eu acredito que essa divisão de duas guerras é interessante, mas entender uma como uma continuidade dos processos mesmo da outra, né? Entendi. Não são exatamente iguais, exatamente a continuação, mas é meio que um spin-off, assim. Né? Tá ligado? Com certeza. É uma ideia mais ou menos assim. E uma outra coisa, cara, que depois, quando acaba a guerra ali, o Estado, quando eles veem a bomba atômica e tal, a União Soviética começa loucamente a querer produzir uma bomba atômica, né? Sim. Aí acho que eu já li em algum lugar que os caras com medo, porque a União Soviética, ela passa durante muitos anos da história dela sendo sempre invadida, né? Sim. É sempre invadida. E aí os caras falam assim, cara, agora acabou esse negócio, cara. Não vamos ser mais invadidos por ninguém, não. Vamos produzir bomba atômica. Aí acho que eu li, não sei se foi num livro, num artigo, que eles pegavam todo mundo, tipo, o cara tinha uma sapataria. Cara, você para de produzir sapato agora, que você vai produzir a bomba atômica, entendeu? Nossa. Tipo, sapato não vai fazer... Sapatos atômicos. Sapato não vai fazer a gente ganhar a guerra, entendeu? O que o cara queria dizer no artigo é assim, que eles começaram a transformar qualquer tipo de indústria que tinha
pra ajudar na produção de armas. Mais ou menos, assim. O que eles faziam é que, como a União Soviética tinha recursos muito limitados por conta das invasões, do problema econômico de anos anteriores, eles precisavam meio que se virar nos 30, assim. Então eles tinham poucos recursos disponíveis em termos materiais, em termos técnicos científicos. Então eles faziam adaptações de grandes fábricas para fabricarem artigos com pequenas que poderiam servir. Então uma fábrica de, sei lá, de bala, de docinho, de caramelos, você muda a forma e faz bala mesmo. Bala de canhão, coisa de arma, né? A outra bala, assim. Então é isso mesmo. Então aconteceu Tanto que isso até aí, interessante, porque você comentou que tem uma disparidade na corrida espacial, que são 2 modelos de desenvolvimento dos programas que são muito diferentes, né? Porque por um lado você tem a União Soviética fazendo uma engenharia muito mais simplificada, muito mais enxuta nesse sentido, por uma questão de recursos e de melhor aproveitamento, e do outro dos Estados Unidos, né? Pelo menos do que eu já li, dos filmes que vê e tal, você tem uma tecnologia muito mais, eu acho que aperfeiçoada, mas talvez com mais detalhes, assim, né? É tipo uma tecnologia mais desenvolvida em termos absolutos, assim, do que uma tecnologia funcional. O que você acha disso? Cara, não, eu acho que sim, a engenharia ali na União Soviética, ela foi assim mais simplificada mesmo, mas ela deu muito mais resultado. Mas pra mim, aí o que entra na corrida espacial e o que é fundamental, tanto que é o que faz a União Soviética perder depois, é que era uma zona a União Soviética. Uma zona. E aí eles... esse que é uma zona. Era uma zona. Os caras mandaram tudo pro espaço e lá era bagunça. Não, aí eu vou te falar. Era uma zona. Pra arrumar essa zona, os caras tiram um cara que tava preso há muito tempo lá na Sibéria, que é o Sergei Korolev. Então, o Sergei Korolev, o programa espacial soviético, cara, ele deve tudo que ele fez ao Sergei Korolev. Sim. Porque ele foi o cara que colocou ordem em tudo. Ele colocou, tipo, método em tudo. E ele era um cara altamente respeitado. Então, e o pessoal via nele uma figura de respeito mesmo. E é engraçado, assim, porque, na verdade, ninguém sabia que o Korolev era chefe do programa espacial soviético até quando ele morreu. Porque deixaram até quando ele morreu e até muitos anos depois. A gente só foi saber depois quando teve... Na queda da União Soviética, quando liberou. Eu já vi artigo que reportava isso já em homenagens em 66. Em homenagem. Não, ele já tinha morrido, né? Mas aí ele morre, acho que de uma complicação de doença cardíaca. Isso. E aí ele ganha uma notoriedade enorme, assim. Eles fizeram isso justamente para poder evitar que ele fosse conhecido como alvo, né? Exatamente. Tem uma história muito interessante que eu tava lendo sobre, que era o fato de que os soviéticos começaram a desenvolver o modelo do R-7, que vai ser o primeiro míssil interbalístico da história, por conta dos aviões americanos, os U-2, que ficavam sobrevoando o território ali, né? É isso mesmo. E aí, tem um negócio interessante sobre o Korolev, porque ele coordenava a parada, ele era tipo o chefe do departamento do escritório de foguetes experimentais. Entendi. Só que o modelo de gerenciamento da Agência Espacial Soviética, do programa, era diferente. Porque da NASA era tudo centralizado. Centralizado, exatamente. E aí da União Soviética você tinha várias agências simultâneas que faziam vários projetos diferentes e que iam testando as coisas. Eu acho que os soviéticos, eles são os melhores amigos daquele ditado. Feito é melhor que perfeito. Isso é verdade mesmo. É isso mesmo. Tentaram muitas coisas, né? Mas mesmo estando descentralizado, o Korolev era a figura que... era o cabeça da parada, assim. Era uma figura que era muito determinante no desenvolvimento do programa. Tanto que depois que ele falece, né? O programa tem algumas alterações. Porque aí cada uma dessas coisas que resta, ela quer tomar o poder. Sim. E aí a parte técnica da parada vai pro saco, entendeu? Sim. O Korolev, ele prezava muito a parte técnica e tudo mais. Ele era um cara muito firme, um cara muito determinado. Todo mundo respeitava ele demais, entendeu? Pô, ele era o cara ficou preso, era o cara que ficou não sei o quê, cara. Pô, vamos respeitar esse cara aí, entendeu? Se o cara ficou preso e soltaram um cara pra resolver. Isso, cara, pra resolver o programa espacial soviético, entendeu?